Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos para que o nosso canal possa crescer. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E hoje é dia de nós darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós entramos agora no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Nesta parte do estudo, Allan Kardec fala do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. E ele inicia aqui falando de seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Complementando este preâmbulo aqui do capítulo, Allan Kardec faz duas perguntas que estão profundamente ligadas uma à outra e por isso nós vamos estudar as duas hoje. É a pergunta número 60. Allan Kardec perguntou aos espíritos: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E os espíritos responderam: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, na prática, nessa pergunta número 60, Allan Kardec pergunta se, por exemplo, a água, que é o maior peso de nosso corpo é formado de mais de 70% de água. E ele pergunta se essa água que compõe o nosso corpo é da mesma água que compõe as fontes de água, os rios, os mares, etc. E os espíritos respondem que sim, é a mesma água. As mesmas forças que fazem a união dos átomos para que se forme a água da chuva, que se forme a água dos rios, dos mares, é a mesma água que compõe os nossos corpos. Tanto é que nós nos hidratamos com a água dos rios, que são devidamente tratadas e chega até as nossas torneiras ou até as fontes. Depois essa água é recolhida e nós tomamos. Então a água é a mesma. O cálcio que mantém a nossa estrutura óssea é o mesmo cálcio que está distribuído em diversas formas na natureza. Então não há diferença entre a matéria que compõe o nosso corpo e a matéria que está aí na natureza e que nós assimilamos para formar o nosso próprio corpo, motivados pelo fator vida, né? E a pergunta número 61 é um complemento, é como se ele perguntasse de novo quase que a mesma coisa para poder entender de uma forma um pouco diferente. Ele pergunta: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos responderam: a matéria sempre é a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. É muito interessante o fator vida, porque do que o nosso corpo é formado? Por matéria, por todos os elementos da tabela periódica. Nós somos formados pelos elementos materiais que estão disseminados na natureza. Mas a partir do momento em que o nosso corpo vai se desenvolvendo e o nosso espírito se liga a este corpo, ele passa a ser um ser vivo, embora constituído de elementos materiais. Porque este corpo material vivo, ele se nutre da vida, e esta vida é um patrimônio do espírito. Mas isso fica mais observável quando se morre, porque a partir do momento que o espírito se afasta do corpo, esse corpo entra num processo imediato de decomposição. Ele se decompõe e se transforma apenas no conjunto de átomos que formaram esse corpo. Rapidamente, o grande conteúdo de água que está no nosso corpo se evapora, é absorvido pela terra. Os outros elementos que compõem
as chamadas partes moles, os músculos, os órgãos, se decompõem rapidamente e retornam ao seio da natureza. O que permanece mais tempo são cabelos e ossos, porque são constituídos de matéria de mais difícil decomposição. Os ossos e os cabelos podem permanecer durante dezenas, centenas, milhares de anos, dependendo da composição do solo, que os retém sem decompor-se. E é um processo de reciclagem contínua. Estes elementos químicos voltam para a natureza, são absorvidos pelas raízes das plantas depois, e nós alimentamos dessas plantas. E a mulher, quando se alimenta, ela fornece esses elementos químicos para a formação do seu filho que está gerando no seu ventre. E num processo contínuo de nascer, crescer, morrer, o corpo recicla-se completamente e dá origem a um novo corpo que vai nascer. Nossos espíritos, da mesma forma, passam por um processo de aprendizado contínuo relacionado ao nascer, crescer, morrer, renascer ainda. Então estamos ligados na roda das encarnações, estamos ligados num processo de reciclagem contínua, onde a matéria é a mesma, ela volta sempre ao seu estado natural, mas ela se sustenta num corpo como esse, onde o ferro está presente no nosso sangue, onde o cálcio está presente nos nossos ossos, onde a água nos hidrata e faz com que tenhamos fluidos para que os elementos químicos necessários possam ser compostos e circular no nosso corpo. Nosso fígado é uma usina química poderosíssima, criando inúmeras substâncias, compondo substâncias químicas diferenciadas para que o nosso corpo possa funcionar. Nosso sistema glandular perfeito, dando origem à possibilidade de tornar em reações físicas nossos conteúdos mentais, que respondem imediatamente à conexão que tem com o nosso processo mental. Assim somos nós. Assim nós caminhamos, somos seres espirituais, mas nós precisamos entender que nós não somos um corpo material. Nós somos espíritos, espíritos eternos que vivíamos antes desse corpo e vamos continuar vivendo depois dele. Mas nós estamos temporariamente ligados a uma forma física. Mas quando esta forma física morrer, ela se decomporá por completo. Seja através de qualquer processo, seja através da cremação, seja através da decomposição nas sepulturas, onde seja, ele vai decompor-se. Mas eu, como espírito eterno, me liberto desta forma física e me projeto no plano espiritual, onde os espíritos moram. E assim vamos prosseguindo, até chegar um dia em que não precisaremos mais ter um corpo, porque estaremos completamente livres dele. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.